E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, possa perguntar para mim. Então, pessoal, em relação às PICs de plantas medicinais e fitoterápicas, a gente vai entrar em alguns temas e a gente vai falar de algumas modalidades, certo? Então, a primeira delas é a homeopatia. Eu acho que entre as PICs de plantas medicinais e fitoterápicas é uma das práticas mais conhecidas, mais conhecida, e também eu acho que todos já devem ter escutado falar da homeopatia. Então, a homeopatia, ela é uma prática, né, da medicina que é mais considerada próxima da medicina ocidental. Então, ela é usada há mais de 200 anos. No Brasil, ela foi oficializada como uma prática da medicina pelo decreto da República em 1918, onde foi decretado, né, a emissão de diplomas tanto para médicos quanto para farmacêuticos que poderiam utilizar a homeopatia. Então, a homeopatia também ela foi introduzida no SUS, colocada como uma atenção primária no SUS, como também um dever, vamos colocar assim, do SUS, entre a política nacional das práticas complementares, que são as PICs, em 2006. E como na fisioterapia a gente já tinha abordado isso, mas vale ressaltar de novo, que na fisioterapia a homeopatia ela foi normatizada também pelo acordão lá número 611, que foi decretado dia 1º de abril de 2017, que os fisioterapeutas podem descrever também fármacos homeopáticos, tá? Lembrando que essa prescrição ela é livre de qualquer prescrição médica e sim, o fisioterapeuta ele pode prescrever esses medicamentos. Lógico, o fisioterapeuta ele tem que ter o conhecimento, ok, do fármaco para poder indicar. Deixa eu só. Pessoal, toda vez que alguém entra, eu tenho que ir lá e adicionar a pessoa. Então, por isso que eu peço, por favor, para que todos tentem entrar no horário. E essa aula nossa, ela começa às 9h10, ok? Porque senão eu tenho que ficar toda hora parando a aula para ir aceitar alguém. Então, por isso que eu tenho que sair e entrar do material, certo? Então, o princípio, né? Professor, Sim. alguns outros professores colocam para aceitar automático. Eu não sei como é, mas aí ficaria mais fácil para você, não ficar saindo toda hora, que te atrapalha. Sim, certo. Depois eu vejo isso, tá? Então, o princípio, pessoal, da homeopatia, quem criou a homeopatia, começou a estudar a homeopatia, foi um médico, esse Samuel. Então, o que ele pensou, né, quando ele foi criar a homeopatia, vamos dizer assim? Ele seguiu os princípios de Hipócrates. Então, Hipócrates, ele descrevia, né, um princípio da medicina que a medicina deveria tratar os semelhantes, que existia uma lei dos semelhantes. Então, o Samuel, né, que ele desenvolveu a homeopatia, ele colocou o princípio da homeopatia justamente em cima dessa lei dos semelhantes. O que seria isso, a lei dos semelhantes? Que o fármaco ele não agiria na doença, e sim no indivíduo como um todo. Então, qual fármaco, né, ou qual planta, ou qual vegetal, ou qual princípio ativo ele utilizaria nesse indivíduo? Exemplo, um paciente que tem algum problema respiratório, ele utilizaria justamente um fármaco com ativos que atuaria nessa resposta
de provocar alguma alteração respiratória. É como se eu tivesse assim, você tem um problema respiratório, eu vou te dar esse fármaco para que esse fármaco ele altere mais ainda esse problema, não que ele altere, mas é como se fosse um tratamento para que seu corpo ele adquirisse, né, como se fosse uma vacina, ele adquirisse uma memória para atuar em cima dessa alteração. A vacina ela é muito assim. O que os pesquisadores fazem? Ele pega um vírus ativo, ou um pedaço do vírus, ou uma proteína do vírus, ou vamos dizer, um pedaço do DNA do vírus, injeta no ser humano, e o nosso corpo ele vai agir, né, de uma forma não tão agressiva, que o vírus está numa forma sintetizada, numa forma menor, ou numa forma menos agressiva, por isso que ele só pega um pedaço da proteína do vírus ou uma parte do DNA do vírus. E aí o que acontece? Quando esse vírus ou esse ativo entra no nosso corpo, o nosso corpo ele adquire uma memória defensiva em cima disso. E aí, consequentemente, quando eu entrar em contato com esse vírus, o meu corpo ele vai ter memória suficiente para agir contra esse vírus. Então, não vai deixar que esse vírus, né, ele afete o nosso sistema. Então, é basicamente isso que o Samuel pensou. Ele pensou assim, então eu tenho que tratar esses indivíduos com a lei semelhante. Então, se ele tem uma alteração respiratória, eu vou injetar nele, eu vou dar para ele algum princípio ativo que provoque uma alteração nesse sistema respiratório, e que com isso o corpo dele vai agir e vai criar-se, né, uma autodefesa para organizar esse sistema. Então foi por isso, né, por meio disso que ele começou a introduzir alguns princípios ativos e aí introduziu a homeopatia, chamando isso de homeopatia. E aí ele criou, né, um modelo da homeopatia. Então, basicamente, a homeopatia ela segue 4 princípios ou 4 modelos, né, que eles colocam. Então, o primeiro modelo, que é a filosofia da homeopatia, que é a similaridade terapêutica, que é a cura pelo semelhante, ok? O segundo seria os medicamentos ultradiluídos. O que seria de medicamentos ultradiluídos? É justamente aquilo, ele não dá uma dose grande do medicamento, ele vai sempre diminuindo, ele diminui o máximo do medicamento, ele dilui o máximo do medicamento, para que o medicamento não seja agressivo ao ponto de piorar o sistema do paciente como um todo. É fato isso para a gente, às vezes alguém toma um remédio, exemplo, tá, pessoal, para dor, e acaba tendo crises de azia, de queimação, né? Ou se você toma um remédio para azia, para queimação, aí te dá dor de barriga. Então, ele entendia isso, que os fármacos ele poderiam ter efeitos adversos, ele entendeu que o fármaco cada vez mais numa porção menor, vamos colocar assim, numa dose menor, cada vez mais diluído, ele teria o efeito igual, um efeito semelhante, porém não teria um efeito adverso. É basicamente nisso que ele entendeu. E uma prescrição de medicamento de forma individual. Essa seria o terceiro modelo. O que seria essa prescrição de medicamento de forma individual? É aquela prescrição que cada indivíduo ele vai ter, eles vão avaliar, vão entender o indivíduo como um todo e vão prescrever um fármaco ou um ativo justamente para aquele indivíduo. Não é como se fosse uma indústria. Dipirona para todo mundo na dor de cabeça, ou Doril para todo mundo que tenha dor de cabeça. Entende? Então, ele entendeu que cada indivíduo necessita de um fármaco específico. Então, também ele pensava no indivíduo como um todo. Exemplo,
O paciente ele pode ter uma alteração respiratória, mas pode ser por causa de uma alergia. Então, ele não dava, exemplo, um xarope que vai atuar no pulmão. Ele dava um fármaco que atuaria na alergia desse paciente, que, consequentemente, o corpo dele como um todo melhoraria e aquele problema respiratório também melhoraria. Então, ele procura tratar a causa e não as consequências. E também, hoje, né, a homeopatia ela segue os princípios dos ensaios clínicos, que são os estudos que cada vez mais evoluindo facilita entender um pouquinho os efeitos de cada ativo, os efeitos de cada fármaco. Assim fica mais fácil indicar tal ativo para cada paciente, certo? Então, a preparação, né, de qualquer fármaco da homeopatia, eles podem ser ativos, né? Eles devem ser insumos ativos. Essas substâncias elas devem ser extraídas da natureza, sendo elas tanto animal, mineral ou vegetal. E essas substâncias ela também pode ser tóxica ou não, certo? O que importa é ter aquela similaridade com a doença do paciente. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes, um problema respiratório, para o homeopata ele vai indicar tal ativo, só que na avaliação do outro paciente que tem o mesmo problema respiratório, ele não vai indicar o mesmo fármaco. Ele vai avaliar o paciente e possa ser que ele indique outro fármaco, por causa da similaridade com aquele paciente com tal ativo. É isso que eles pensam, certo? E aí, esses fármacos também, pela similaridade de um paciente, eles podem ser tanto em líquido, né, de uma forma em gota, ou uma única dose, pode ser sólida, como também os tabletes, comprimidos ou globosos, vai depender, né, do ativo, vai depender também de como esse paciente vai se apresentar, das alterações do paciente e como esse paciente possa responder em cada fármaco, ok? E os efeitos da homeopatia, eles acreditam que esses efeitos, eles não sejam bioquímicos, e sim energéticos. Então, eles dando esses ativos ou essa substância para tal paciente, ocorre uma liberação energética. Então, de uma certa forma, eles pensam que um fármaco, um ativo, possa melhorar energeticamente como um todo o indivíduo e ele ficar mais fortalecido para combater tal problema ou tal saúde, tal doença, né? Ou qual problema de saúde. É basicamente isso que a homeopatia pensa. Então, esses fármacos eles sempre vai atuar de uma forma intrínseca, né? De dentro para fora. E é isso que a homeopatia segue, é isso que a homeopatia acredita. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender as diferenças de tratamento e a filosofia de cada um? A gente falou semana passada, né, da acupuntura, ela acreditava no Qi, no Xi da pessoa, da forma de energia da pessoa. A homeopatia também acredita nisso, só que diferente de introduzir uma agulha para restaurar a energia do paciente, aqui a homeopatia ela introduz um ativo, um fármaco, né, para que esse paciente restaure a energia dele, que basicamente é aquilo que a gente, para mim, né, o que eu penso, a energia não é igual uma energia mesmo elétrica, alguma coisa assim. A gente pensa que é na homeostase, que é o corpo do indivíduo, é o organismo do indivíduo. Então, se o organismo do indivíduo tiver em equilíbrio e homeostasia, ele está mais preparado ou ele estará melhor para atuar contra qualquer alteração que possa aparecer em frente a ele. Ok? A gente pode pensar nisso como porque alguns pacientes vão pensar no COVID, né, que está agora, porque alguns pacientes, mesmo não tendo alterações, como todo mundo fala,
alguma doença de base, doença cardíaca, respiratória, diabetes, alguma coisa assim, porque eles entram em contato com o vírus, adoecem e morrem, porque tem muita gente saudável morrendo. Porque naquele indivíduo, o sistema imunológico dele estava alterado, o sistema imunológico dele estava enfraquecido, ok? E em outros, porque o vírus não passa realmente de uma gripezinha, porque naquele indivíduo ele estava fortalecido para aquilo, ele tinha como reagir contra aquele vírus. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguem entender? Professora, eu Sim, tenho uma pergunta. Eu pode gostaria de fazer. saber se esses fármacos eles têm contraindicação também, como os medicamentos industrializados. Eu não entendi. Pode falar de novo, Aline? Qual é a pergunta, Aline? Eu queria saber se esses fármacos eles têm também contraindicação, como nos medicamentos industrializados. Ah, entendi. Sim, sim, sempre tem contraindicação. Só que assim, o que eu quero que vocês entendam é que a homeopatia, ela não é uma indústria, né? Ela não vai fornecer, como dizer, em escala comercial um fármaco. Por exemplo, eles não vão fazer um potinho e Professor, falar assim, oi. eu falei errado, não é contraindicação, é efeito adverso. Ah, tá. Então, pode ser que sim, tá? O que que acontece? É justamente a homeopatia, por ser uma filosofia, por ser uma crença, tá? Vamos colocar assim, o que que eles fazem? Na avaliação do paciente, né, que a avaliação é basicamente história clínica, como esse indivíduo se comporta, é desse jeito, pelo que eu entendi, que eles avaliam, eles encontram o quê? Neste meio termo, eles já sabem, né, já vão saber qual ativo que possa não causar efeitos adversos nesse paciente. Então, assim, não que é impossível causar, mas que os efeitos adversos são mínimos em frente a isso, porque é por meio de uma avaliação. É como se eu pegar você, Aline, e fosse avaliar você. E aí a gente pensando no lado da fisioterapia, então eu vou te avaliar como um todo e vou ver, ó, falar assim, ó, se eu fizer fortalecimento, ela vai se dar bem, mas se eu fizer alongamento, ela não vai se dar bem com isso. Então, a homeopatia ela já prevê isso, eles conseguem, na avaliação, prever isso. Então, por isso que os efeitos adversos são mínimos, mas possa ser que sim. E lembrando que a homeopatia, ela não tem dose grandes de fármacos ou ativo. O fármaco ele é sempre diluído, é a menor dose possível, justamente para que não cause efeitos adversos. Que a homeopatia, justamente, é o contrário da indústria farmacêutica normal que a gente tem. Eles tentam curar e não ter efeitos adversos. Conseguiu compreender ou eu consegui explicar? Entendi sim, professor, obrigada. De nada. Então, eu até vou mostrar uma meta-análise para vocês. O que seria uma meta-análise? Só para vocês entenderem. Meta-análise é um estudo onde ela está, vamos colocar assim, na pirâmide de estudos, é o primeiro estudo, é o estudo que mais tem valor científico, tá? Então, o que seria uma meta-análise? Os autores, eles pegam todos os estudos relacionados a esse tema, por meio de critérios de inclusão e exclusão, só ensaios clínicos, que é a segunda parte da pirâmide lá, como se fosse o segundo estudo que tem mais valor, e aí você faz uma análise dos, dos resultados de cada estudo. Né? E aí você realmente, somando, né, a análise de cada estudo, no final você vai falar, ó, eu achei 100 estudos e com a análise de tal estudo, verificamos que tal, por exemplo, tal situação realmente funciona, tal situação realmente
é boa, ou significa que ela tem significância científica, ela pode ser usada. Então, é isso que uma meta-análise faz. Então, nessa meta-análise aqui, o que o autor fez? Ele pegou os estudos lá de 1990 a 1997 nas bases de dados, e por meio dos seus critérios de inclusão que ele colocou, que era só estudos, ensaios clínicos, ele encontrou 89 ensaios clínicos relacionados à homeopatia clínica, tá? O que seria a homeopatia clínica? O paciente chega lá, o homeopata avalia e fala, ó, é esse ativo que você vai usar, esse e esse, e desta forma. E aí avaliou os efeitos da homeopatia nesses pacientes. Então, o que ele concluiu por meio dessa meta-análise? Primeiro, que a homeopatia ela pode ser utilizada e que ela não tem efeitos adversos sérios, efeitos adversos graves, ok? Um dos efeitos adversos que ele relata é o paciente não se acostumar, o paciente às vezes tem enjoo por causa de ter que tomar um remédio ou náuseas, tá? Mas não seriam os efeitos considerados graves. Só que ele colocou no estudo, né, na meta-análise, que os estudos relacionados à homeopatia ainda são estudos enfraquecidos de qualidade metodológica. Então, são estudos que não têm uma metodologia boa. Então, são estudos teoricamente fracos. Então, não dá para se embasar ainda em estudos relacionados à homeopatia, se a homeopatia realmente funciona. E ele relatou que esses estudos, né, relacionados à homeopatia, os efeitos placebos também fizeram efeitos, também tem significância. Então, o que ele concluiu? Que a homeopatia ela pode ser utilizada por ser uma técnica que não tem tanto efeitos adversos. Porém, ela não tem tanto benefício também, porque os efeitos placebos são semelhantes aos efeitos das pessoas que também usam. Então, resumindo, no nosso modo de ver, é que é mais um tratamento placebo. Eu estou te dando isso e a pessoa acredita que funciona. É basicamente isso. Tudo bem, pessoal? E aí... Uma pergunta. Sim. Você falou que o homeopata pode prescrever qualquer fármaco. Ele pode prescrever para qualquer área da fisioterapia? Eu não entendi, assim, o homeopata, eles prescrevem os fármacos, mas que não sejam fármacos industrializados, que não tenha princípio ativo sozinho. São fármacos por meio de vegetais da natureza, tem que ser extraído da natureza. Não pode ser sintetizado, por exemplo, em laboratório, ok? Na área da fisioterapia, ele não interfere na fisioterapia. Mas pode chegar um paciente lá com osteoartrose e ele vai avaliar o paciente e vai prescrever um fármaco conforme a avaliação que ele encontra no paciente. Chega um paciente com problema respiratório, idem, ele vai avaliar o paciente e vai entregar o fármaco ou ativo que ele acha que vai melhorar com aquele paciente. Tudo bem? É igual na neurologia também, ele vai avaliar o paciente como um todo e o fármaco que ele achar que se encaixa melhor naquele paciente é esse fármaco que ele vai prescrever. Então, teoricamente, se eu entendi a sua pergunta, sim, ele pode, qualquer paciente de qualquer área da fisioterapia que passar pelo homeopata, ele vai prescrever algum fármaco. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Nada. Então, a fitoterapia, né, ela também é uma PIC e ela se baseia também em plantas medicinais e ela utiliza essas plantas medicinais que né, da natureza, não pode ser nada sintetizado e também é uma das, vamos colocar assim, mais antiga, né, de forma da medicina. Lógico que não tem tanto
prescrição, assim, não tem tanta escrita sobre isso, mas se a gente pensar em fitoterapia, relacionar isso, os povos antigos tudo usava. Então, os índios, você colocar os homens da caverna, todo mundo, quando tinha alguma dor, fazia um chá, comia alguma planta. Eles pensavam já que a natureza poderia fornecer, vamos colocar assim, fornecer algo para curar aquela dor. Então, se a gente pensar lá no homem da caverna, ele via o quê? Ele via os animais comendo as plantas e não via os animais doentes. Então ele pensava, se um animal não está doente porque comeu a planta, então eu vou comer a planta. É basicamente isso que eles pensavam. Lógico, os índios, eles faziam isso, mas aí já entra numa parte mais espiritual, uma parte mais de crença, mas eles tinham alguns conhecimentos de saber que algumas raízes, vegetal, algumas plantas poderiam, né, ajudar em algumas doenças ou até mesmo fazer diminuir dor. Então, basicamente, a fitoterapia ela é muito antiga, ok? Então, para ser uma fitoterapia, né, não pensando na homeopatia, né, vamos colocar assim, que a homeopatia tem aquela filosofia da similaridade. A fitoterapia diferente, ela já tem assim, como eu posso explicar? Esse ativo extraído, vamos colocar da coca, da planta da cocaína, da coca, ele diminui a dor, ele causa analgesia, exemplo. Então, eles antigamente faziam chá disso, faziam comprimido disso. Então, ela acredita o quê? Que as plantas, os vegetais, eles podem ser utilizados de uma forma de medicina, ok? E aí a mesma coisa, eles podem ser extraídos como em líquido, né, em gotas, em chás, em óleos, também podem ser feitos em comprimidos, então depende muito. Mas geralmente a fitoterapia é mais em óleos, né, mais em substâncias que é fácil aplicação e fácil de ser diluída. E a fitoterapia, ela pensa em quase tudo, né? A gente utiliza algumas pomadas que são mais crenças do que realmente científica, óleos. Então, é isso que basicamente a fitoterapia ela se concretiza, né? Ela se apega a isso. Então, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, né, foi criada em 2006 e ela tem como eixo, né, acesso às plantas medicinais e fitoterápicas, então estudos relacionados a isso, qualquer planta, qualquer vegetal, tudo que eles estudam, eles têm acesso, então eles podem estudar qualquer coisa, é basicamente isso. O uso, lógico, ele é criterioso, é seguro, então se identificarem que tal planta pode ocasionar o mal ao paciente, ter algum efeito adverso ou ter algum efeito de vício, né? O paciente se viciar nisso e futuramente o quadro do paciente vir se agravar ou o paciente ele acaba tendo outras alterações, eles acabam não usando isso, identificando isso e proibindo o uso. Por isso que entra sempre naquela questão da liberação da maconha. Todo mundo, alguns laboratórios já estudam o uso dela para algumas doenças. Por exemplo, eu estava lendo esses dias sobre a doença de Parkinson, que diminui o tremor, encontraram isso, mas só que o que acontece? Que a população ainda não entende. Não é porque a maconha faz isso. Algumas substâncias extraídas da planta, né, do cannabis, consegue ajudar nessas doenças. Então, essa planta, de uma forma degradada, de uma quantidade diluída, que não cause mal ao paciente, né, de uma forma segura, ela vai
se fazer bem ao paciente. Isso que é a fitoterapia. Não só pegar a planta do mato, né, do nada, uma planta ali, se colocar numa água, amassar e tomar, igual minha avó fazia com boldo, né? Tudo para ela era boldo. Não é assim, tudo bem? Então, a fitoterapia, ela trabalha nisso. Uma planta funciona para tal coisa? Sim, então vamos pegar essa planta, vamos estudar, vamos sintetizar ela de várias formas. Vegetal, líquido, né, em chá, e vamos ver onde que ela tem um princípio ativo e se ela não tem efeitos adversos. É isso que é uma forma segura, ok? Então, o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, né, o que eles fizeram? Realizaram uma ampla revisão de todos os fitomedicamentos que existiam. Então, o que eles fizeram? Regularizaram novamente isso e normatizou, né, de todas as maneiras cruciais e regulamentaram todos os fármacos, né, fitoterápicos. Então, venho tendo uma crescente procura por causa de plantas, da fitoterapia. Então, a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, fez o quê? Falou assim, opa, vamos pegar todos esse catálogo que a gente sabe de plantas que faz efeito ou não, vegetal que tem efeito ou não, vamos revisar, vamos procurar estudos com isso, vamos fazer mais estudos, e aí vamos liberar de uma forma segura. Não é também um oba-oba, todo mundo pode fazer. Então, é isso que eles fizeram. E aí, a fitoterapia, ela também está naquele acordão, né, 611, que o fisioterapeuta ele também pode prescrever alguns fármacos, né, fitoterápicos que são, teoricamente, fármacos livres de prescrição. Então, a fitoterapia, o fisioterapeuta, sabendo disso, ele pode indicar, mas é o que eu sempre falei, pessoal. Não é porque a gente sabe desse acordão que vai sair falando para todo mundo, eu posso indicar remédio. Não é isso. Porque todo paciente, a primeira coisa que ele fala, você pode ir lá, virar o paciente do avesso, melhorar o paciente sem dor. No final da sua consulta, ele vai falar assim, tem alguma coisa que eu posso tomar? Todo mundo pergunta isso. E aí, a minha resposta é sempre não. Eu não prescrevo nada. Eu nunca prescrevi. Mas caso você queira prescrever, igual eu falo para eles, ao invés de você ir lá na farmácia e comprar um remédio sintetizado, procura um homeopata ou, sabe, procura um remédio natural. Então, o que o certo é você ter? Um conhecimento nessas farmácias de manipulação, e aí eles já fazem uma cartilha para você. Exemplo, eles vão falar assim, esse fármaco que é feito da casca da laranja junto com o cravo e não sei o que, com a canela, funciona como antialérgico. E aí você, na sua avaliação, você viu que o paciente ele tem problema de alergia, rinite, sinusite, isso altera o problema respiratório dele, aí sim, você vai lá, prescreve, ou fala, né? Tá aqui, vai em tal farmácia, fala que você tem isso, que eu te indiquei, que ele vai conversar com você e vai mandar. Então, geralmente é isso, tá? Mas também, uma outra saída é você que tiver seu consultório ou for trabalhar, você já saber mais ou menos disso e já ter em mente, né, também qual funcionou e qual não funcionou com seus pacientes e poder indicar, e os que não têm efeito adverso, certo? Mas eu sempre pensei assim, de uma forma segura, é melhor eu não indicar, então eu nunca indico, tudo bem? Sempre quando alguém me pergunta, eu falo, vai no homeopata, que é melhor, que ele vai te avaliar, ele vai ver qual que você tem que usar. Só que justamente a população não procura a homeopatia, porque a homeopatia, ela é cara. Então, por isso que eles não procuram tanto, ok? Ou quando você já fala da homeopatia, eles já sabem que é cara e nem procuram. E aí, pessoal, na fitoterapia, eles categorizam os fármacos, né, em 4 categorias. Então, a gente tem a categoria 1, que eles já têm indicação, né, quais fisioterápicos têm a opção da terapêutica primária.
Então, o que eles fazem? Eles falam, ó, a categoria 1 é o fármaco para hepatite, hiperplasia benigna de próstata, por exemplo, entre outras. Aí a categoria 2, eles já sabem que para estados leves de ansiedade, pacientes com depressão reativa, dispepsia não ulcerosas, né, nem neoplásicas, infecções urinárias inespecíficas. A3, outras doenças hepáticas, por exemplo, como o início de uma cirrose, alterações nas vias aéreas respiratórias, entre outros. E a categoria 4 é o tratamento primário de câncer. Então, isso na fitoterapia, eles já têm, né, essa categoria, diferente da homeopatia, porque a homeopatia ela vai avaliar o indivíduo de uma forma individual e integral, e cada fármaco vai ser prescrito para cada paciente. A fitoterapia, ela já tem essa coisa de um conceito mais geral. Então, exemplo, tá, pessoal? Não é que é verdade, eu estou só dando um exemplo. Lá tem o óleo ou a canela, ou a gotinha lá, que eles viram que supostamente eles sabem que a canela tem efeitos sobre o fígado. Então, ela está na categoria 1. Aí você tem hepatite? Então, você toma esse da categoria 1. Aí você sabe que o seu paciente tem infecções urinárias. Aí você vai lá e indica a categoria 2. O 3, você sabe que seu paciente tem problema respiratório, nas vias aéreas, pneumonia ou infecções constantes, você vai lá e indica a categoria 3, porque as doenças respiratórias se encaixam na categoria 3. A4, meu paciente tem câncer, ou já teve câncer, não sei o que, aí tá aqui o 4. Mas o que, outra vez eu vou falar para vocês, tudo relacionado a câncer, a grande maioria é contraindicado, pessoal. Mesmo estando aqui, é melhor você não fazer isso. Porque paciente de câncer já é complicado, já tem estado emocional muito difícil, aí já tem a família em cima disso, é um monte de coisa que envolve esse paciente. Aí o paciente é todo abatido, porque já sabe que provavelmente não vai viver muito, e aí chega lá um fisioterapeuta, né? Teoricamente a gente, coitadinho, trabalhando com o cara fala assim, sabe alguma coisa que eu posso tomar? E você todo para ajudar o paciente, ela fala, sim, ó, tá aqui, ó, fitoterapia, categoria 4. Aí você vai lá, o paciente toma, o paciente piora. Aí o médico pergunta, o que você fez? O que você tomou que piorou? Ele fala, tomei um remédio que o meu fisioterapeuta indicou. Aí você, né, que estudou, gastou dinheiro, fez um monte de coisa, paga caro no Crefito, vai perder sua profissão. Então, a melhor coisa é sempre saber disso, né? Não indicar nada para o paciente com câncer e ter cuidado com as coisas. Não é porque está lá no acordão que você vai simplesmente pegar e sair indicando. Certo? A antroposófica, né? O que é a antroposófica? Ela foi introduzida no Brasil há 60 anos, mais ou menos. É uma prática que transdisciplinar, que eles falam, que ela sempre busca a integralidade, que é quase o mesmo princípio da homeopatia, que ela vê o indivíduo como um todo, não só como um sistema, tá? E aí, ó, ela acompanha a abordagem clínica e ela se baseia também na fitoterapia, na homeopatia e outros medicamentos também específicos antroposóficas, né? Ou zóficos. É isso que ela pensa. Então, basicamente, ela também, né, ela foi regulamentada pela Anvisa em 2007, né, no decreto lá número 26, de 30 de março de 2007. Então, basicamente, ela compreende e trata o ser humano, o indivíduo, de uma forma integral, considerando o histórico em relação à natureza. Então,
é difícil pensar, mas é como se fosse uma coisa meio de louco, né? Então, a antroposófica, né, ela envolve medicamentos através de homeopáticos. Então, as substâncias, ela também vem por meio da natureza, plantas, minerais, ou pode ser até animais, tá? Como, por exemplo, o mel da abelha, ou algo oriundo, né, do mel da abelha. Então, é basicamente isso, né, que relativamente são essas, vamos colocar assim, antropofóbicas, né, antropofóbicas. Elas pensam no indivíduo como um todo, de uma forma integral, tá? E aí ela vê a conexão do indivíduo relacionado com a história e a natureza, e aí trata o indivíduo com isso. Exemplo, tem pacientes que se acalma, né? Paciente que tem ansiedade ou depressão ou alguma alteração psicológica, que quando ele se sente que está, sei lá, vamos colocar numa cachoeira, no mato, aí ele se acalma. Então, ela sabe que esse paciente tem relação com essa parte da natureza. Então, vamos lá, aí eles vão indicar, né? Vão indicar os fármacos ou ativos que estão relacionados com esse tipo de natureza. Então, o que tem próximo da cachoeira, né? Qual é o tipo de mato, isso, aquilo, para tentar, de uma forma assim, do meio integral, do meio conjunto, tratar esses indivíduos. Certo, pessoal? E aí, a gente tem a terapia fotodinâmica, que é a TDF, né? A gente pode colocar assim. Então, o que ela faz? Basicamente, ela teve origem, né, no século XX, com esse Oscar Rabin e Hermann von Tapner. Então, o que eles fizeram? Eles observaram que os efeitos, né, decorrentes da fotossensibilização em paramício. Então, o que eles observaram? Falou assim, ó, quando a gente aplica uma luz em um protozoário, após a exposição dessa luz, né, e junto com um corante, por exemplo, corante acretina, essa luz se modifica. Então, o que eles entenderam com isso? Falou assim, opa, quando eu aplico uma luz, todas as células, ou qualquer, né, ser vivo, ou qualquer célula de ser vivo, após a aplicação da luz, ela tem uma modificação. Eles descobriram que todas as células, elas são fotossensíveis a alterações. A gente pode colocar isso como exemplo. Se você está dentro do seu quarto todo escuro, né, e do nada uma pessoa acende a luz, você tem uma reação diferente, os seus olhos vão demorar um pouquinho e a gente às vezes fica até com flash nos olhos. Por que isso? Porque as nossas células, elas recebem esse estímulo e naquele momento elas têm uma alteração. E aí até ela se acostumar de novo com essa dinâmica, né, da fotossensibilização, e aí elas voltam ao normal. Então, eles começaram a perceber isso. Falou, opa, então, se eu pegar, né, uma onda, um comprimento de onda, e injetar em tal célula, ela vai ser modificada de tal maneira. Beleza. Então, o que a gente tem que descobrir? Então, se a gente empregar essa célula modificada, como, por exemplo, associadas às outras coisas, como exemplo, o oxigênio. Então, se eu colocar essa célula que ela está inativa, e lá coloco a luz e injeto oxigênio numa célula inativa, talvez ela não volte ativa. É isso que eles pensaram. Então, eles utilizam isso. Vai lá em uma célula que está em apoptose ou uma célula que está inativa, joga luz e injeta oxigênio. E numa tentativa de reverter essa apoptose.
de fazer com que essa célula se regenere. É basicamente isso. E aí também eles empregam, por exemplo, né, junto com os fotossensibilizadores, o ácido 5, aí que também tem um outro que é derivado do lipofílico, né, ou metilamínico, que é o mal. Então, é ALA e o mal. Esses são ácidos que eles também aplicam nas células, e junto com a fotodinâmica, essas células elas vão ter uma fotossensibilização, e aí vão ocorrer uma alteração, então elas vão modificar, vamos dizer assim, e essa modificação celular, ela pode alterar. Então, um exemplo, uma célula que estava inativa, ela pode voltar ativa, ou uma célula que estava em crescimento irregular, como, por exemplo, uma neoplasia, ela pode diminuir seu crescimento ou parar o seu crescimento. Então, é isso que a fotobiodinâmica acredita. Então, hoje, o que é mais utilizado a fotodinâmica é, por exemplo, em tumores malignos e também em cânceres de pele, em meloma também, né, que são alterações na pele, e também em fotoenvelhecimentos. Por que isso? A pele está envelhecendo porque lá suas células de colágeno estão sendo inativas ou estão diminuindo a sua síntese ou a sua formação. Então, o que dá para a gente fazer? Joga a luz com algum ativo ou com algum princípio ativo, com ácido ou com oxigênio, e aí essa célula ela retoma a atividade. Então, é isso que eles acreditam com a fotodinâmica. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Sim. Pessoal, eu vou pedir só a atenção de vocês. O que eu fiz? A nossa informativa 2, que é a nossa atividade que a gente tem que fazer, tá? Que a gente passou desde lá do primeiro dia de aula, eu fiz pelo Google Forms. Então, vai ser diferente daquela outra de ficar mandando no meu e-mail. Então, o que eu fiz? Fui lá, criei uma atividade simples, fácil. A de vocês tem duas questões relacionadas ao acordão lá, 611. O acordão 611, pessoal, eu coloquei em PDF para vocês na pré-aula da aula 9 ou da aula 10. Eu acho que é da aula 10, dessa aula aqui. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, abre o acordão lá, leiam o acordão, guardem com vocês, porque isso é uma lei que a gente tem, é um dado que a gente tem nosso, é ético, é moral e é para vocês, tá? Então, guardem isso, e aí vocês vão ver lá que eu pedi para vocês fazerem duas coisas relacionadas ao acordão. Então, vocês vão basicamente fazer o quê? Copiar e colar. Só e me mandar. Vão colocar o e-mail de vocês e o nome, porque é obrigatório lá. Então, façam isso, pessoal. Essa atividade, ela vai ficar no ar para vocês me mandarem a resposta até semana que vem. Então, vocês têm 7 dias para responder isso. Passou disso, eu não vou aceitar mais. E, ó, deixar bem claro aqui, né? Porque a gente está tendo trabalho com os outros alunos que não fazem isso, ok? Então, como que a aula está sendo gravada, os outros alunos vão ver isso, se vier, caso vejam, né? Então, o que acontece, pessoal? Eu não vou ficar avisando ou correndo atrás de aluno, ok? A obrigação do professor é eu estar aqui todos os dias, colocar o material para vocês, tirarem a dúvida de vocês, dar toda a assessoria para vocês que possível, né? De uma forma remota agora, que a gente não está presencial. Então, o que eu estou fazendo? Estou passando aqui para vocês. Esse é o link da atividade. Vocês podem agora, né, copiar, só jogar lá, escrever no Google, ou esse link aqui tá na aula 1, na unidade 1, aí tá lá junto com o link da avaliação, junto com o link para que vocês entrassem no Teams. Eu vou deixar lá
e vocês têm 7 dias para fazer essa atividade e me entregar. É isso. É 2 perguntas, pessoal, de copiar e colar. Ok, pessoal? Depois disso, eu não vou aceitar mais. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês possam, né? Cada um ter um colega de turma aí, não sei, mas que quem não está presente, se vocês puderem avisar, mandar no grupo de vocês, falar, ó, tem uma atividade, façam lá, é isso, tá, pessoal? Para que ninguém fique sem nota, porque essas notas assim é tão simples de fazer e não pode perder a nota, ok? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem, professor. Então, pessoal, desculpe aí ter passado um pouquinho do horário. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Sugestão, já pega agora e já faça agora a atividade. Vocês já se livram, certo? E aí, semana que vem eu fecho essa atividade e aí já lanço as notas para vocês. Tudo bem? Professor, Pode falar, Lívia. eu tô com problema no AVA, eu não tô conseguindo abrir. Só que eu pesquisei no site do Cofito e tem esse acordão. Posso usar o do Cofito ou precisa ser o seu que você disponibilizou no AVA? Não pode, porque é o mesmo. É o Pode mesmo? ser. Não muda nada, é o mesmo, tá? Eu também baixei. Tudo Ah, bem? tá ótimo. Obrigada, professor. Nada. Ó, qualquer dúvida, entre em contato, tá? Tá bom. Pessoal, até semana que vem. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Eu que agradeço.